Neste canal vamos compartilhar um pouco sobre a vida das mulheres ao longo da história, que foi e ainda é marcada por grandes lutas pelos seus direitos. A mulher sempre foi alvo de discriminações e muitas vezes foi submissa aos homens e parceiros, devido a uma sociedade que constantemente se desvendou machista. Eu sou Tabata Nunes e se você quiser saber mais sobre isso, acompanhe o vídeo. O termo caça às bruxas pode ser utilizado para designar historicamente a perseguição ocorrida em qualquer época às mulheres, que supostamente possuíam poderes sobrenaturais, que é usualmente mais usado para se referir aos eventos ocorridos durante cerca de 4 séculos a partir do século XV, quando a Igreja liderou uma grande investida contra mulheres que de alguma forma haviam ferido as expectativas sociais, políticas ou religiosas, normalmente de classe social mais humilde. Atualmente, a expressão caça às bruxas diz respeito especificamente à perseguição sistemática contra algum grupo. O livro Martelo das Feiticeiras foi escrito neste período e norteia uma série de perseguições aos acusados de bruxaria por meio de argumentos jurídicos e religiosos. As mulheres seriam o grupo mais acusado da prática de feitiçaria. Atualmente, calcula-se que elas representavam cerca de 80% dos denunciados. Embora tenham existido acusados de todas as classes sociais, eram as mulheres mais pobres as mais vulneráveis, geralmente viúvas, que tentavam sobreviver produzindo remédios de ervas ou atuando em atendimento médico, sendo muitas vezes a única possibilidade existente em suas comunidades. Em um período de crises epidêmicas, instabilidade política e mudança social, essas mulheres seriam utilizadas como alvo de uma campanha das classes dominantes para direcionar o pânico da população, gerando histeria. Acontecimentos negativos passaram a ser considerados como fruto da ação de bruxas. Mulheres com aparência vista como desagradável, como deficiência física, deformidades e idade avançada, ou então muito bela, que despertavam desejos não correspondidos em homens poderosos. Poderiam ser denunciadas por praticar bruxaria ou então ter um pacto com o demônio. Iniciando-se no sudeste da França em meados do século XV, a caça às bruxas visava encontrar culpados por eventos que variavam de pragas e colheitas falhadas até esterilidade feminina e impotência masculina. O processo jurídico incluía mecanismo de reconhecimento das feiticeiras, como pesá-las. Bruxas eram vistas como pesando nada ou quase nada, ou mesmo amarrando-as e jogando-as em lagos ou rios abençoados previamente. Se afundassem, eram inocentes, se flutuassem, eram culpadas. Para nos ajudar a entender melhor a vida das mulheres neste período, convido a professora Nick Ellen para realizar a sua apresentação, falar um pouco sobre sua trajetória profissional e compartilhar seus conhecimentos sobre este assunto. Seja muito bem-vinda, prof. Oi, tudo bom, Tabata? Obrigada pelo convite. Para iniciar a nossa conversa de hoje, o nosso debate, eu queria que a senhora falasse um pouco do porquê as mulheres eram incriminadas de feitiçaria. Bom, quando a gente fala do fenômeno, né, caça às bruxas, esse que dá nome a todas as perseguições que você comentou na abertura, é sempre bom a gente marcar alguns pontos, né? O primeiro deles é que muitas pessoas se referem à caça às bruxas como um fenômeno medieval, e não é, né? Ele é um fenômeno da época moderna e que tem a ver com todas aquelas mudanças que a gente normalmente estuda, né, como a passagem de um sistema econômico voltado para a produção de subsistência para um sistema econômico voltado para o mercado. Nós também temos importantes transformações políticas, né? Quando se passa de um poder parcelado em diversos grupos, né? Entre senhores que podiam ser suzeranos ou vassalos, nós passamos para, né, dentro do continente europeu, né, do subcontinente europeu, há um sistema político-administrativo focado no que nós vamos chamar de centralização do Estado. Essa mudança de legislação e também de sistema econômico transforma de forma muito profunda a vida das pessoas. É claro que isso não ocorre de uma hora para outra, né? Vai
leva-se séculos nesse processo. Mas para que esse processo se organizasse da forma que se organizou, era necessário garantir o apoio da população a essa organização, a esse novo modelo econômico. Então, a gente tem que voltar um pouquinho, né, para poder entender isso. Eu vou explicar na sequência, mas respondendo, sim, a tua pergunta, né, por que as mulheres vão ser o grupo perseguido, nós temos que, primeiro, né, perceber que nós temos na sociedade que nós consideramos ocidental, né, europeia, que tem essa tradição greco-romana e depois judaico-cristã, né, que vão se fundir, que vão se misturar durante a Idade Média, são dois legados culturais profundamente misóginos. O que é misógino? Né? Que tem uma estrutura sociocultural que consideram as mulheres inferiores. Seja em termos mitológicos, né, que vão dar as explicações de por que essas mulheres seriam inferiores. Então, dentro do judaico-cristianismo, nós temos, né, toda a tradição que envolve a figura da Eva, e na questão da mitologia greco-romana, as mulheres são o castigo dos homens, né? Nós temos ali a Pandora, né, que é essa figura que vem, né, que é enviada pelos deuses para o castigo, né, dos homens entendidos como humanidade. Então, são duas culturas profundamente misóginas e essa fusão vai englobar outras culturas, que são especialmente, né, a cultura germânica e a cultura celta. Nenhuma dessas duas culturas tinha o mesmo grau de misoginia desses que eu citei antes, né? Que a gente vamos reduzir para a cultura cristã, tá? Tanto os celtas quanto os germânicos tinham uma relação muito, e até mesmo os nórdicos, né? Eles tinham uma relação muito mais. As mulheres tinham uma participação muito maior no mundo social. No entanto, vejam, e esse é o grande legado do mundo romano, o mundo romano se vendia como um mundo superior. E a própria religião cristã vai tomar isso, né, de Roma e também vai se vender como uma religião superior. E essa cultura, ao se dizer superior às outras, ela diz que o modelo de superioridade passa pelo rebaixamento das mulheres no mundo social. Sim, e também nós podemos ver, eu pesquisei bastante sobre o assunto, que nós achamos que os judeus foram perseguidos durante apenas uma época, a época do Hitler, mas não. Na época da caça às bruxas, eles foram muito perseguidos também, porque acontecimentos como mortes muito brutais de crianças levavam a sociedade toda a correr atrás de pequenas populações de pessoas judaicas que viviam no mesmo meio, no mesmo vilarejo, e assassinar todas elas na fogueira. Isso era terrível. E eles apenas faziam isso por causa da religião deles. E isso a gente tem uma compreensão, quando a gente estuda a época medieval, normalmente, assim, pelo menos que eu vejo, né, nas escolas, as pessoas falam assim, poder da igreja, né, como se isso resumisse o mundo medieval. Sim. E, na verdade, o processo de cristianização da Europa, ele segue durante todo o medievo, ele não termina. Então, você tem ali várias culturas convivendo, e uma cultura, que é essa, cristã, católica, que quer ser hegemônica e que vai se utilizar da violência e da eliminação dos outros grupos como forma de estabelecer essa superioridade.
Então, veja, né? E aí a gente vai ter ali, bem no finalzinho da Idade Média, várias perseguições. A própria Inquisição, ela não nasce para perseguir as mulheres, ela nasce para perseguir dissidentes do cristianismo. Pessoas que passavam a pensar, porque hoje nós temos esses dogmas muito fechados, mas durante toda a Idade Média, a gente teve esses dogmas em discussão, né? Há, inclusive, convenções, né, que vão ser chamadas de sínodos, de concílios, né, para determinar certas coisas. Então, no século IV se determinou que Maria era virgem antes, durante e depois do nascimento de Jesus. Né? Então, assim, houve um concílio para determinar isso, e que isso era uma regra. Havia uma discussão se Jesus era Deus ou não, né? E aí se vai criar e se assumir a ideia da trindade. Havia uma discussão se a materialidade de Jesus era humana, né, antes da morte, ou se ela já era potencialmente divina. Então, assim, havia uma série de discussões, tá? A ideia de... e todos os que, logo depois que esses concílios, né, determinavam a regra, quem não fechasse passava a ser o herege, passava a ser o dissidente, né? E aí eles eram perseguidos. Ora, os judeus são um grupo que resiste a esse processo de dominação e, ao mesmo tempo, resiste ao processo de integração naquela sociedade. Né? Ele não se acultura, eles continuam sempre sendo um grupo com as suas próprias regras, com as suas próprias tradições, com as suas próprias leis. E isso, à medida em que os estados vão se formando, não se aceita um grupo que tem as suas próprias regras dentro do estado. Então, isso aumenta, né, igualmente a perseguição, até porque se você determina, né, pela lei que existe uma única fé verdadeira, qualquer um que não estiver dentro daquela fé passa a ser, né, um perigo para a comunidade. E eu acho que esse é o nome mais importante, esse termo, né, para a gente entender como é que começa esse processo de perseguição. E vejam, é interessante esse paralelo que você estabeleceu. Por quê? Por que houve a perseguição dos judeus dentro da Alemanha nazista? Porque essa perseguição já existia. Porque já havia esse ódio. O que precisava? O Hitler precisava de algo que desse unidade aos alemães. E não há maior unidade que um inimigo, seja externo ou interno. Quando ele começa a sua ascensão, ele não está em guerra. Então, ele precisa de um inimigo interno. E, para isso, ele vai fazer o quê? Quem é o grupo, né? Que facilmente eu posso ativar o ódio das pessoas. Então, você vai trabalhar na propaganda para ativar, né, esse ódio que já existia, que rendeu perseguições, mortes, assassinatos durante toda, né, tanto o período medieval quanto o período moderno, até a época contemporânea. Né? A gente tem Sim. o caso dos pogroms na Rússia, que era, né, o assassinato sistemático de comunidades judaicas. E Desculpa. esse ódio contra os... Capaz, prof. E esse ódio contra os judeus já é bem demonstrado até porque eles utilizaram de uma tradição religiosa deles como um ritual satânico, o Uhum, sabá, que era o uhum, sétimo dia, o dia do descanso, e eles têm o dia de fazer aquela festa deles, né, lá uhum, entre o pessoal da mesma religião. E eles nominaram essa reunião das bruxas, esse rito satânico, como uhum, sabá, já uhum, para incentivar a perseguição mais ainda aos judeus. uhum. Da mesma forma, a ideia da bruxa, da mulher capaz de causar
desgraças com o olhar ou com as palavras já existia. Só que, o que você tem nessa passagem do que a gente chama de mundo feudal para a época moderna? Você tem o que a gente chama o terrível século XIV, né? Quando ocorre a Guerra dos 100 Anos, e que vai destruir muitos campos de cultivo. Você tem a peste negra, né? Que vai matar pelo menos 1/3 da população europeia, e isso significa também reduzir drasticamente a mão de obra. E você tem fomes cíclicas que voltam a ocorrer um pouco antes da peste negra. Então a peste negra já chega e pega uma população debilitada, desnutrida e, claro, né, vai fazer a festa. Então, com isso, nós temos uma queda muito acentuada da população. Essa queda acentuada da população vai tornar a recuperação econômica das próprias elites europeias extremamente complicada. Porque não adianta você ter muitas terras se você não tem quem trabalha nessas terras. Como então fazer com que as pessoas trabalhassem mais do que elas já trabalhavam no período anterior? E mais do que isso, a falta de trabalhadores faz com que esse grupo de trabalhadores exija um pagamento maior, seja, né, em forma de salário, em forma de acesso a terras comunitárias, etc. E até mesmo propriedade de terras. E isso é extremamente complicado. Então, nós temos um impasse nessa virada de época, que vai acabar gerando o que nós conhecemos e aparece nos livros, em geral num box pequenininho, mas na verdade é central, né? Que são as revoltas camponesas, as revoltas contra os senhores, né? E contra aquele modelo. E veja bem, a nossa narrativa histórica vai dizer, nossa, mas aí nessa época termina a servidão. Olha que coisa maravilhosa. Só que a servidão era uma troca de obrigações. Eu não estou dizendo que a servidão era boa, só estou dizendo que era uma troca de obrigações. Tá? Nessa troca de obrigações, o servo sim estava preso à terra, mas veja, ele não podia ser expulso da terra. Em nenhum momento. Ele tinha direito a cultivar naquela terra. Claro que o Senhor tinha direito de vida e morte sobre ele, mas não poderia tirar dele o pedaço de chão do qual ele tirava a comida, a sua comida e a da sua família. Acontece que nessas revoltas, os senhores passam então um processo que eles vão chamar de cercamento dos campos, que é acabar com essas terras comunitárias, transformar o pagamento do trabalho, em vez de acesso à terra para tirar o próprio sustento, em salário, que acaba sendo muito menor do que o que se podia tirar no acesso à terra. Tá? Não é um salário digno, né, que permita essas pessoas, elas têm que trabalhar muito mais. Tanto que a memória dessa época é que o salário é que é a verdadeira escravidão, muito mais do que ser servo. Só que tem uma coisa, qual é a liga? Né? Porque você tem aí várias comunidades aldeãs, né, que são pequenas aldeias, em que essas pessoas trabalham nessas terras comunitárias. Tem uma liga muito forte aí. E essa liga são as mulheres. Por quê? Porque as mulheres, elas acabaram se organizando no cuidado dos filhos, do trato dos pequenos animais, no cultivo e, né, muitas vezes os homens eram mandados para os trabalhos dos senhores e elas ficavam responsáveis pelo cultivo que era, né, para a família. Então, uma das formas de garantir que essas comunidades não se unissem para lutar contra os senhores,
Foi perseguir as mulheres. Mas não era apenas persegui-las, era causar na comunidade a dúvida, a desconfiança. Então, se jogava na comunidade a ideia de que, bom, tem uma bruxa. E sabe o que é pior? As comunidades eram obrigadas a pagar o processo. Então, chegava-se nas comunidades e começava a torturar as pessoas em busca da bruxa. Enquanto não se achasse a bruxa, aquela comunidade tinha que sustentar os inquisidores. Eu vi isso em um filme. O filme chama-se Silenciadas. É um filme muito legal. Mostra a chegada do homem que caçava as bruxas. E o povo tava, a igreja, na verdade, estava sustentando a estadia dele até ele encontrar as supostas bruxas. E outra, essas acusações de bruxaria, dá para ver que elas eram bem infundadas, até porque todos os depoimentos, todas as confissões das bruxas tinham uma certa semelhança. Certo que nós praticarmos o mesmo ato, nós vamos ter o mesmo álibi, a mesma fala, porém eram tão semelhantes que dá para a gente ter aquele pensamento na nossa cabeça. Era muita tortura em cima de uma mulher inocente, ela se via obrigada a assumir algo que ela não havia feito e ela utilizava de depoimentos antigos de outras mulheres acusadas de bruxaria para poder dizer, ó, eu sou a bruxa, eu fiz isso, participei do sabá, fiz tais feitiçarias contra esse povo. Então, dá para a gente perceber que foi mesmo uma perseguição planejada contra as mulheres. Não foi algo assim, tem realmente uma bruxa, ela tá lançando feitiços, ela tá envenenando comidas, ela tá fazendo qualquer atrocidade à nossa sociedade. Não, eles inventaram isso. Realmente foi algo que surgiu da cabeça deles. Porque Mas se era eles importante... tivessem presenciado, eles saberiam como funcionava o sabá. Mas era importante, Tabata, convencer a população da veracidade disso, para que a população sustentasse essas mudanças que se estava tentando implementar em termos econômicos e em termos políticos. Veja, isso vai ter uma implicação tanto nas comunidades, que tem que entregar alguém para poder se livrar, né, da perseguição e da tortura, e aí entra, quem é que vai se entregar normalmente? É a mulher mais velha. Por quê? Porque essa mulher mais velha, embora ela fosse a memória da comunidade, ela também era inútil em termos produtivos. E havia uma série de legislações que obrigavam a população a garantir o cuidado desses idosos, e eles passam, então, numa época em que os recursos estão diminuindo, né, a achar que se livrar dessas idosas era, né, então se entregava a elas em primeiro lugar. Outra questão é que, e isso tem implicação também na vida dos homens, por quê? Porque entrar na casa de alguém e retirar de lá sua esposa, suas filhas, sua mãe, levar para a praça pública, torturar e matar, tira poder desse homem do algo que ele acreditava, que era de proteger as suas mulheres. Então, esse homem é desempoderado. E ele não pode recorrer ao Senhor que conhece ele, porque o Senhor também está sem esse poder, porque algumas mulheres senhoriais também foram perseguidas. Onde é que fica esse poder? Fica na esfera do rei, fica na esfera do Estado. Então, veja, nós estamos quebrando a comunidade para construir um modelo individualista, em que você cuida do seu próprio e não cuida das pessoas que te cercam, porque você tem medo e você acredita que o Estado é que vai garantir o cuidado geral, né? E na verdade não é bem assim, né? Aí entra implicações até mais modernas. Sim. Mas é um processo, né, para a construção dessa crença unificada que a gente acabou tendo hoje, né, de que o Estado resolve, se eu cuidar de mim, eu não preciso
né, cuidar dos outros, que era diferente da mentalidade coletivista que se tinha, né, na época medieval. Agora, por outro lado, eu concordo, né, com o que tu pesquisaste, da questão de que as falas eram muito iguais e eram todas sob tortura, todas. Veja bem, o próprio processo judicial, ele tinha uma parte do processo que era tortura. Não importa se você está disposto a colaborar ou não, você vai ser torturado. Sim. Tá? E aí, como é que se dá a confissão? A confissão se dá com uma planilha. Quem diz o que você fez não é você. São eles já chegam com as perguntas prontas. Tu fez você isso tal fez dia, isso? tal dia, assim, Não assim, fiz. assado. Apanha, apanha, apanha. Fez? Não fiz. Apanha, apanha, apanha. Fez? Fiz. Aí tu tá te confessando lá algo que tu nem fez, mas Sim. que tu tem que confessar contra a sua vontade, né? Uhum. E E veja também, bem, né, o que aparece nesses processos, como a questão do sabaque, a missa negra, etc., é muito diferente dos modelos mágicos que existiam, que a gente chama de magia propiciatória, né? Que existe até hoje, a gente chama de benzedura, tá? Ou de chazinho, é como a gente chama hoje, magia propiciatória, tá? Mas era isso que as pessoas comuns faziam, como se faz ainda hoje. É muito diferente, né, de toda a carga de demonologia que só poderia ter sido criada por um teólogo, por alguém que conhece profundamente os ritos da igreja e pode invertê-los e transformar numa versão corrompida da missa sagrada. Né? sim, Então, assim, isso não sai da cabeça das pessoas comuns. Isso sai da cabeça dos teólogos. Embora a gente tenha casos, e aí nós temos os estudos de um historiador italiano chamado Carlo Ginzburg, tá? Em que ele estuda algumas cosmogonias, né? Ou seja, ideias de saber e de mundo que vieram dos populares. Por quê? Porque, como eu falei antes, a cristianização não estava completa. Então, você tem na população diversas crenças que estão se misturando nesse momento. O livro mais famoso dele se chama O Queijo e os Vermes, que tem, né, esse moleiro. O que é um moleiro? É o cara que, né, moe os grãos para fazer a farinha, e que tem uma cosmologia toda de que o universo é um queijo ruído por vermes e que nós vivemos nos buracos do queijo, etc. Porque ele está fazendo analogias com o mundo dele. Ele tem os andarilhos do bem, né, que fala desses grupos que acreditavam que voavam e que brigavam com espíritos do mal para garantir as colheitas, mas todas essas percepções, elas estão muito mescladas, aí você tem grupinhos, cada um, né, pensando coisas diferentes. Eu sugiro para quem quer aprofundar, eu acho muitíssimo interessante, né, e boa parte do que eu estou falando está embasado nisso, é no Mulheres e Caça às Bruxas, da historiadora italo-americana Silvia Federici, que trabalha justamente dentro da perspectiva que a Tabata trouxe, né, do porquê da perseguição às mulheres, e veja, ela vai trazer isso até hoje, até os dias de hoje. Inclusive, identificando as ondas de violência contra a mulher e de feminicídios com uma nova onda de caça às bruxas, né? Que estaria motivada justamente pelo quê? Pelo processo de empoderamento das mulheres no mundo social. Né? No momento em que as mulheres não aceitam mais serem obedientes, submissas, né? Elas passam a ser vistas, então, como passíveis dessa violência que já foi aplicada institucionalmente e agora, né, está
disseminada. Realmente, e outra prova de que o que eles impunham naquela época ainda está muito atual na nossa sociedade é a visão que nós temos das bruxas. Que nós temos, perdão, errei ali, falei temo. A visão que eles tinham antigamente eram que mulheres que moravam vamos dizer, as periferias daquela época, mexiam caldeirões para fazer os remédios e tal, e usavam aqueles chapéus bem pontudos, tinham narizes grandes também. Isso eles usavam como a visão das bruxas. Uma bruxa, ela usa chapéu grande e ela mexe num caldeirão. E também um animal que hoje em dia nós vemos como um animal que dá azar, o gato preto, ele já era usado antigamente. Eles assassinaram centenas de animais na França, acusados de serem bruxas incorporadas naqueles animais, transformadas em gatos pretos. Então, eles degolavam os animais em praça pública, assim como eles faziam com as mulheres. Até mesmo queimavam os pobres dos bichinhos, acusando de serem bruxas. Pra te ver como eles Gato preto, criavam o coisas melhor bicho loucas que na cabeça. existe, tá? A minha tá ali dormindo, senão eu trazia ela aqui. Gato preto, por favor, é um animal maravilhoso. Os gatos, então, são perfeitas. Sim. Prof, eu queria que a senhora me dissesse em quais países a caça à bruxa teve mais força, teve mais foco, assim, que as pessoas estavam mais focadas mesmo em caçar essas mulheres. Isso modificou-se por épocas, tá? A gente vai ter épocas em que a França tem muita perseguição, depois a gente tem épocas em que a Inglaterra tem enorme perseguição, o próprio rei inglês, né, um deles se considerava um caçador de bruxas, a Alemanha, né, mesmo sendo não sendo católica, então a gente também tem Inquisição entre as igrejas protestantes, vai queimar e torturar muitas bruxas. Espanha e Portugal queimam menos, mas eles vão fazer muitos autos de fé, que envolvia justamente, né, a perseguição, a tortura e aí uma espécie de humilhação pública, né? E depois o degredo, né? Essas pessoas eram enviadas, né, ou para a África ou para as Américas. O Brasil vai receber visitações do Santo Ofício, em que se vai então caçar, né? Mas na colônia brasileira eles estavam menos preocupados com o que se poderia chamar de atividades de bruxaria e muito mais preocupados com desvios sexuais. Por quê? Porque a atenção deles era na procriação e no povoamento, né, das novas terras. Então, eles vão estar muito mais atrás da população que hoje nós chamamos de LGBTQI+, né? Então, a gente tem muito material, né, sobre as visitações do Santo Ofício no Brasil, muito direcionadas nesse sentido, né, e menos no sentido do fazer malefícios para os outros, a não ser que você tivesse algum caso de morte ali. Fora isso, né, ficavam mais na questão da conduta sexual das pessoas propriamente. Então, muitos dizem que Espanha e Portugal também vão queimar menos, a não ser em caso de serem judeus, porque eles precisavam exportar gente para povoar as Américas, né? Para os judeus, eles davam a possibilidade de se converter, né, e depois serem degredados, que são os chamados cristãos novos, tá, que vêm, mas cuja conduta também era o tempo inteiro vigiada, perseguida, se eles não estavam, né, só fazendo a mise-en-scène da porta para fora e para dentro continuavam judeus, né? Há um estudo muito interessante, agora eu não vou lembrar o nome do historiador, mas ele, eu acho que até foi o Ronaldo Weinfels que disse isso, que há uma diferença, né, da forma de viver a fé
entre judeus e cristãos nessa época, porque os cristãos são ensinados de que eles podem e devem morrer pela fé. O judeu vive pela fé. Então, se ele tiver que mentir para fora para manter as crenças dele dentro, ele vai fazer. Né? Enquanto que a ética cristã é de eu não vou me corromper, eu vou manter minha alma pura, não sei o quê. Então, tu tem mártires, enquanto no judaísmo tu não tem. Né? Por quê? Porque eles vivem pela fé. Então, se eles tiverem que fazer uma conduta externa para poder manter, eles vão fazer. Mas, claro, isso é uma questão, né? Uma leitura de época. O judaísmo é uma religião que dá pra gente perceber que quem segue ela, quem obedece os princípios dela, são pessoas com muita fé mesmo, porque eles exercem aquilo como a própria vida. Eles têm aquela semana, se eu não me engano, que eles ficam a semana inteira de jejum, não é? Que eles comem antes do sol se pôr, se eu não me engano. Eu não me lembro muito bem, porque foi uma aula do 7º ano. Exatamente, o Ramadã, não me lembrava o nome. E eu achei isso bem interessante. Porque tu tem uma grande prova de fé. Uma conduta ética que envolve toda a vida, né? O cristianismo, ele vai ter vários níveis, né? A gente tem vários tipos de cristianismo, não existe um cristianismo só, mas o mais comum é esse de que você tem que a sua vida espiritual não se mescla com a sua vida social. Nem todas as religiões são assim. Muitas delas, essa coisa ainda está amalgamada. Assim. No cristianismo, a gente vai ter um processo de descolamento, especialmente no finalzinho da época moderna. Exatamente, prof. Então, agora eu encerro nossa conversa. Foi muito boa, amei a participação da senhora mais uma vez. É muito bom te ter aqui comigo, mesmo que seja virtual. Eu adoro a presença da senhora. A senhora enriquece bastante o conteúdo e explica mais do que apenas a minha pergunta. A senhora já pega e abrange todo o contexto da questão. Então, muito obrigada e esse foi o vídeo de hoje.